O poder do silêncio rompido. O Brasil do século XIX é um álbum de fotos em sépia, dominado por homens de barba longa, fardas e decretos. Mas escondida entre as páginas oficiais, existe uma mulher que cometeu um crime imperdoável para a época. Ela teve ideias próprias. Nísia Floresta viveu quando o silêncio era a única virtude permitida às mulheres, mas ela escolheu o barulho das prensas de jornal. Sua história não começa com um tapete vermelho, mas com o escândalo de quem ousava perguntar: por que educamos nossos filhos para o mundo e nossas filhas para a clausura? Quem era essa mulher que enfrentou a igreja, o Estado e o preconceito sem disparar um único tiro, usando apenas o peso das palavras? Ela cruzou o oceano, sobreviveu a tragédias e escreveu textos que parecem ter sido redigidos ontem à noite. Se você nunca ouviu o nome dela na escola, existe um motivo. Ideias persistentes são mais perigosas que revoluções armadas. Nísia não queria apenas mudar as leis. Ela queria mudar as mentes. E entender sua trajetória hoje é descobrir o exato momento em que uma mulher decidiu que o mundo, do jeito que estava, não era bom o suficiente. Um país de mãos atadas. O Brasil, onde Nísia despertou, era uma engrenagem rígida. Ainda colônia mental de Portugal, e movido pelo braço escravizado, o país via a educação como uma joia de família, guardada a 7 chaves apenas para os herdeiros do poder. Enquanto a Europa fervilhava com o iluminismo, aqui as ideias chegavam como sussurros filtrados pela censura. Para uma mulher, ler era um risco. Escrever era quase um desvio de caráter. O espaço público era um clube exclusivo masculino, onde às mulheres restava o papel de espectadoras mudas da própria história. O século XIX era um tabuleiro de instabilidades, independência, revoltas e um projeto de nação sendo costurado por pouquíssimas mãos. Nesse ambiente, qualquer voz fora do tom era uma ameaça à ordem social. Uma mulher falando sobre igualdade intelectual não era apenas moderna, era vista como uma anomalia perigosa. Sem exército, sem partido e sem proteção, Nísia começou a mover suas peças em um jogo onde as regras foram feitas para ela perder. Era o início de uma aposta solitária contra séculos de tradição. A construção da identidade. Nascida em 1810, no Rio Grande do Norte como Dionísia Gonçalves Pinto, ela cresceu em um labirinto de contrastes. Filha de um advogado português, teve acesso a livros que eram negados às suas vizinhas, e esse acesso foi seu primeiro ato de rebeldia. Mas a vida não foi gentil. Um casamento precoce e infeliz mostrou a ela, na prática, o peso das correntes invisíveis. O divórcio trouxe o estigma. O assassinato do pai em conflitos políticos trouxe o luto e a insegurança. Essas feridas não a paralisaram, elas a forjaram. Nísia percebeu que, em um mundo que nega autonomia às mulheres, a sobrevivência depende da voz. Foi nessa urgência que nasceu o pseudônimo Nísia Floresta Brasileira Augusta. Mais que um nome artístico, era um escudo e uma declaração de princípios. Brasileira, independente e intelectual. Ao abandonar seu nome civil, ela criou uma persona pública que podia transitar por onde Dionísia era proibida. Ela estava pronta para o primeiro confronto direto com a sociedade brasileira. A escola como campo de batalha. Em 1832, o Brasil sentiu o primeiro impacto. Nísia publicou Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. O título era um soco no estômago da elite. Mas ela não parou na teoria. No Rio de Janeiro, ela abriu o Colégio Augusto, um experimento que desafiava a lógica da época. Enquanto outras escolas ensinavam bordado e boas maneiras, Nísia ensinava latim, ciências e pensamento crítico. A reação foi imediata. Pais horrorizados temiam que filhas, instruídas demais, perdessem o valor no mercado do casamento. Críticos a chamavam de visionária com desdém. Autoridades olhavam com desconfiança. Manter aquela escola aberta era um exercício diário de resistência financeira e moral.
Nísia não gritava em praça pública. Ela fazia algo mais subversivo. Ela ensinava meninas a pensar por si mesmas. Cada aula era uma pequena revolução silenciosa que corroía a estrutura do patriarcado por dentro. Ela deixou de ser apenas uma escritora para se tornar uma ameaça real ao sistema educacional vigente. O exílio e a expansão. Nísia não cabia no Brasil, e o Brasil de então não sabia o que fazer com ela. Entre pressões financeiras e o desejo de novos horizontes, ela atravessou o Atlântico. Na Europa, especialmente na França, ela não foi uma turista, mas uma protagonista. Dialogou com os maiores pensadores de sua época, como Auguste Comte, e mergulhou nos debates filosóficos que o Brasil ainda ignorava. Mas o custo foi alto. Viajou com filhos, enfrentou a solidão do imigrante e a falta de recursos, sempre carregando o peso de ser uma mulher estrangeira tentando validar seu intelecto. Esse trânsito entre mundos refinou sua visão. Ela começou a publicar em francês, tornando-se uma ponte viva entre dois continentes. Nísia compreendeu que sua luta não era local, era humana. Cada quilômetro percorrido e cada livro publicado no exterior eram provas de que o intelecto feminino não conhecia fronteiras. Ela estava no auge de sua maturidade, mas o preço da coerência estava começando a ser cobrado em sua vida pessoal. A intelectual transnacional. O grande feito de Nísia Floresta não foi um único evento, mas a construção de uma obra que unia moral, política e educação com uma sofisticação inédita. No exterior, ela publicou textos que provavam que a educação das mulheres não era um luxo, mas o motor para a evolução de qualquer civilização. Ela se tornou a primeira intelectual transnacional do Brasil, sendo respeitada em círculos onde o nome de muitos ministros brasileiros nunca foi ouvido. Mas o clima era de tensão constante. Sustentar essa posição exigia uma disciplina quase sobre-humana e uma pele grossa para suportar as críticas que vinham de ambos os lados do oceano. Ela era moderna demais para o Brasil e exótica demais para a Europa. Mesmo assim, sua obra se consolidou. Nísia provou que uma mulher brasileira poderia não apenas participar do debate mundial, mas liderá-lo. Ela criou um corpo de ideias que o tempo não conseguiu apagar, mesmo que o reconhecimento oficial ainda parecesse uma miragem distante. A recessão e o esquecimento. O retorno de suas ideias ao solo brasileiro foi cercado de silêncio e resistência. Enquanto seus livros eram lidos em Paris, no Brasil o reconhecimento era fragmentado e, muitas vezes, relutante. Não houve tapetes vermelhos. O sistema educacional brasileiro absorveu partes de seu método, mas frequentemente esqueceu de citar a fonte. Ela não se encaixava no papel de heroína nacional porque não era dócil nem servil. Muitas de suas teses foram apropriadas por homens que, esses sim, ganharam estátuas e nomes de praças. Nísia sofreu o pior tipo de violência para um intelectual: a invisibilidade por conveniência. O fato de ter vivido longe e de ter uma postura independente fazia dela uma figura difícil de rotular. Ela foi vítima de uma disputa silenciosa por narrativas, onde a voz feminina era sistematicamente empurrada para o rodapé da história. O impacto de sua vida estava lá, nas escolas que surgiam e nas mulheres que começavam a escrever. Mas o nome de Nísia era sussurrado, nunca gritado. Solidão e melancolia. Por trás da gigante intelectual, havia uma mulher exausta. A vida de Nísia foi marcada por uma sucessão de lutos, filhos que se foram, amigos que se distanciaram e a constante instabilidade financeira. Diferente dos intelectuais homens de sua época, que tinham academias e salões para se apoiar, Nísia enfrentou o inverno europeu e a indiferença brasileira quase sempre sozinha. Seus últimos escritos transparecem uma melancolia profunda sobre o sentido de tanto esforço. Ela sentiu na pele o preço de estar décadas à frente de seu tempo, a solidão de quem fala uma língua que ninguém ainda entende. O silêncio que ela tanto lutou para romper parecia retornar no fim da vida, não como censura, mas como cansaço social.
Mesmo assim, ela não recuou. Sua persistência não era teimosia, era destino. Nísia sabia que o conforto pessoal era o preço que ela pagava para garantir que as próximas gerações de mulheres não precisassem sofrer o mesmo isolamento. A semente invisível. Hoje, a semente que Nísia plantou em solo árido virou floresta. Quando você vê uma mulher ocupando uma cadeira universitária, escrevendo um artigo científico ou liderando uma empresa no Brasil, você está vendo o legado vivo de Nísia. Suas ideias sobre a função social da mulher e a importância da educação laica e científica tornaram-se o alicerce do que consideramos progresso. Embora o reconhecimento oficial tenha demorado mais de um século para chegar, a história agora faz justiça ao seu nome. Universidades e pesquisadores resgatam seus textos originais para entender as raízes do feminismo e da pedagogia brasileira. O legado de Nísia não é feito de bronze, é feito de possibilidades. Ela normalizou a ideia de que o cérebro não tem gênero e de que o conhecimento é o único caminho para a liberdade real. O mundo que habitamos hoje foi rascunhado por ela em salas de aula improvisadas e livros financiados com o próprio esforço. Por que Nísia importa? A trajetória de Nísia Floresta nos ensina que o apagamento histórico é uma escolha política, mas a verdade é uma força da natureza. Ela não venceu todas as batalhas enquanto estava viva, mas ganhou a guerra contra o esquecimento. Sua vida é um lembrete de que as mudanças mais profundas não acontecem com grandes anúncios, mas com a persistência de quem decide não aceitar o não como resposta. Resgatar sua história hoje é mais que um ato de justiça, é um exercício de vigilância. Quantas Nísias estão escrevendo agora e sendo ignoradas? Quais ideias estamos descartando por puro preconceito? Nísia Floresta abriu o caminho para que pudéssemos caminhar. Ela trocou o conforto do silêncio pelo risco da palavra, e com isso, redesenhou o futuro. Se essa história tocou você, é porque o convite dela ainda é válido. Não aceite o mundo como ele é. Transforme-o. Se você quer conhecer outras mulheres que mudaram o Brasil no silêncio, continue explorando. Curta, comente, compartilhe. Elas estão esperando para serem ouvidas por você. Lembre-se, compartilhar é a única forma de manter essas mulheres vivas na memória.